Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Mais de 50% das carcaças bovinas que chegam a pequenos frigoríficos têm algum grau de hematoma. Isso mesmo, mais da metade. Perda de rendimento, de qualidade, de receita e, acima de tudo, de alimento. Esse dado alarmante e real revela muito sobre os desafios ocultos da cadeia da carne bovina, mas também aponta um caminho promissor: o uso da tecnologia como ferramenta de diagnóstico, correção e eficiência da porteira até a indústria. No episódio de hoje, o papo é com Ângelo Polizel, médico veterinário, pesquisador e idealizador da Redsoft, uma tecnologia que une inteligências computacional, artificial e humana para detectar perdas, padronizar processos e gerar dados que orientam toda a cadeia produtiva. Com mais de 5 milhões de carcaças avaliadas, a ferramenta mostra como a ciência aplicada pode beneficiar do grande ao pequeno produtor, municiando pecuaristas, técnicos, motoristas, gestores, indústrias e exportadores com informações precisas e em tempo real. Nessa conversa, nosso convidado compartilha muito mais que números. Oferece visão estratégica, senso de urgência e, acima de tudo, um propósito: valorizar cada grama de carne produzida no Brasil com responsabilidade, inteligência e respeito à cadeia como um todo. Ângelo Polizel, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara, super legal a gente poder bater esse papo, né? Já estava pré-marcado há algum tempo e agora, né, coincidiram as agendas para que a gente pudesse conversar aqui, trazer mais do trabalho que você tem desenvolvido junto à equipe aí, levando tecnologia, inteligência, ciência e resultado para a nossa cadeia da bovinocultura, cara. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Tudo bem? Obrigado, Patrone. Conseguimos conciliar a agenda, né? Estávamos ansiosos em fazer isso acontecer e ter a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre tecnologia, sobre inovação, sobre carne, né, também, que é um assunto muito bacana, tá bom? Sobre ciência, sobre como isso saiu da universidade e hoje está entregando valor aí já no mercado da carne, na cadeia da carne. Maravilha, cara. Aliás, eu já faço aqui o convite para quem estiver nos ouvindo. O Ângelo, é a primeira vez que ele participa do podcast aqui do Patrone, mas nós já gravamos uma entrevista 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, lá no AgTechCast. Eu, Paulo Ozaki e também o Otávio Celidoni, né, apresentávamos o AgTechCast. E o Ângelo foi um dos convidados aqui falando justamente sobre tecnologia, sobre classificação e avaliação inteligente de carcaça, né, sobre o trabalho desenvolvido. Fica o convite para quem quiser ouvir lá, tá lá no Spotify, tá bem legal o bate-papo, e aqui a gente vai relembrar um pouquinho disso, mas vai trazer, claro, 2, 3 anos aí, é muito tempo e muita evolução, muitas coisas aconteceram de lá para cá. Ângelo, vamos para deixar um briefing bacana aqui para quem está nos ouvindo, né? Me fala exatamente o que vocês estão trazendo de tecnologia, como o trabalho que você ajuda a desenvolver aí tem gerado resultados positivos na pecuária. Em pequenas frases, para que depois a gente comece a discorrer mais sobre esse tema. Do último podcast que a gente gravou lá, né, que você fez referência para cá, 2 anos e meio por aí, já amadureceu bastante coisa, já amadureceu bastante o nosso produto Redsoft, né, que a gente agrega a partir de uma análise de uma imagem coletada na indústria frigorífica, avalia a carcaça, faz toda a classificação de carcaça, trazendo essa métrica de previsão de produto para a indústria frigorífica. É o nosso, a primeira grande entrega, que é para esse produto tem potencial de gerar, essa carcaça tem o potencial de gerar tal produto, tal picanha. Eu brinco aquela picanha com aquele bom acabamento, aquele dedinho de gordura, então trago essa previsibilidade de produção para dentro da indústria frigorífica, traz essa avaliação que pode ser servida, né, para o pecuarista de uma forma precisa, de uma forma assertiva, para trazer métricas eficientes para aquela operação. Isso tudo evoluiu bastante, né? De lá para cá, a gente pode detalhar um pouco mais aí na jornada, mas começamos a verificar processos, né? Não faz sentido nenhum ter aquela picanha que o pecuarista investiu em genética, investiu em nutrição,
e chegou essa picanha, essa carcaça na indústria frigorífica que vai entregar uma super picanha, e aí o cara na operação, né, o colaborador na linha industrial, cortar a picanha errada, fazer um corte errado nessa picanha. Eu vou usar a picanha porque é um corte, né, é bastante popular, mas ela representa 1% da carcaça, eu tenho os outros 99 que eu tenho que cuidar. É, mas essa picanha mal cortada, ou se uma operação errada no transporte trazer uma lesão para essa picanha, um hematoma, eu vou perder valor com ela, né? E a gente não está mais podendo perder valor em carne, né? Um produto nobre, um produto que precisa alimentar a população, que precisa estar, né, disponível para a população para os momentos agradáveis, como uma picanha, um churrasco no fim de semana. Então a gente monitora isso na indústria frigorífica, trazendo bastante assertividade, produtividade e eficiência, que não cabe mais em 2025 a gente perder produtos, perder alimento, precisando alimentar 8,14 bilhões de pessoas no mundo, e a gente perder alimento nobre como a carne em erros de processos industriais. Então a gente é muito focado em utilizar inteligência, dentre elas a inteligência artificial. Eu brinco, Patrone, né? A gente adota inteligência computacional, que é muito mais amplo, que é muito mais ferramentas, não só a IA. A IA é o core, a IA é onde que tem de fato a inovação aplicada, mas eu preciso coletar essa imagem, eu preciso colocar essa imagem para rodar na IA, eu preciso subir ela para a plataforma, eu preciso fazer com que toda a operação aconteça. Então a gente tem bastante inteligência nesse processo e inteligência humana também. A IA, né, ela tá como ferramenta, ela é um martelo que eu brinco, né? Eu preciso de alguém pegar e ensinar exatamente qual prego tem que bater. Excelente, cara. Um breve resumo aqui, muito bem apresentado, que já dá aquele gostinho do pessoal ficar com a gente para entender como funciona tudo isso, né? E aí é bacana porque eu estava olhando as redes sociais de vocês, né, dos produtos, né, do Promit, que seria, a gente até conversava que seria como se fosse a empresa de fato, né, e Redsoft que você citou aí seria um dos produtos ali, né, que vocês desenvolvem, que já estão ajudando a cadeia produtiva. E ali, entre as frases ali, tá lá, hematomas e falhas operacionais custam caro à indústria, que foi exatamente o que você disse, né? Com tecnologia e dados, é possível evitar perdas. Vamos começar a entender de que maneira é possível evitar essas perdas, né, dessa previsibilidade que você destacou ali, mas para isso, claro, a gente tem que entender como que nasce esse projeto, né, como que vocês conseguem, primeiramente, tornar essa classificação inteligente, menos subjetiva, que foi até um termo que a gente usou no bate-papo lá no AgTechCast, né, a gente reduzir ou quase eliminar a subjetividade e passar a ser mais objetivo, com transparência, com padrões definidos. Então vamos lá, o produto Redsoft, né, muito focado nessa cadeia de proteína da carne bovina, tá? A gente coleta a imagem no fluxo industrial, tudo automatizado, né? Não faria sentido nenhum eu desenvolver uma ferramenta e colocar alguém para apertar um botão, né? Então, com sensores, a gente coleta a imagem com câmeras industriais apropriadas, imagem das carcaças no fluxo industrial de abate. E aí, a partir de algoritmos treinados, a gente começa a reconhecer, monitorar, registrar, né, a qualidade dos processos que foram realizados nessa carcaça. Essa é uma primeira grande entrega, já pensando em evitar perdas, né? Evitar desperdício de alimento. Eu vou bater muito nessa tecla porque a gente leva um pouco disso nessa perspectiva, né? De entrega de valor, de monitoramento para que essa indústria torne cada vez mais eficiente. Então, uma primeira grande entrega é esses monitoramentos de hematoma, falhas operacionais, para que aquela carcaça que tem potencial de entregar um superproduto possa de fato entregar esse superproduto e não ser prejudicada por processos ineficientes, seja no transporte, seja na fazenda, que gerou um hematoma, e aí eu reconheço esse problema lá na carcaça, ou seja na própria operação industrial, que realizou um processo ruim, tá? Esse é um primeiro grande entrega. Vamos colocar de maneira prática como que funciona essa entrega operacional, só para a gente entender aqui. Imagens são coletadas, o algoritmo interpreta aquilo, vai gerando métricas e acusando essas métricas em plataformas internas para a indústria corrigir essas operações. Inclusive hoje com sistemas de alerta. Pô, eu aceito no máximo 3% de falha operacional. Se atingir esse limiar, o sistema já dispara um alerta para que alguém possa corrigir essa operação. Tá bem? Talvez um próximo passo eu tenha um robô que possa ir lá alterar essa operação, mas hoje a gente acusa o ser humano para corrigir essa operação. Classificação de carcaça, né? Que foi
o nosso primeiro grande avanço na solução Redsoft, tá? A classificação de carcaça, ela já acontece há muito tempo, né? Aqui no mundo inteiro, porque a gente recebe na indústria frigorífica o animal íntegro, né? O animal na sua totalidade, um bovino. E eu preciso entender qual é a qualidade dessa carcaça por meio da classificação para que eu possa prever o produto, tá? Diferente, patrônio, para a gente levar um papo bacana aqui, né? É diferente da indústria automobilística. A automobilística recebe as peças, monta o carro e vende o carro, né? O boi é o contrário, eu recebo o animal íntegro, avalio ele, desmonto e vendo peças. Peças de picanha, de alcatra, de coxão mole, contra filé, tá bem? E aí eu preciso fazer, dado a heterogeneidade de animais que chegam na indústria, né, características diferentes, diferença de genética, diferente de sistema produtivo, diferenças diversas, eu preciso avaliar a qualidade dessa carcaça para que eu possa prever qual produto que eu vou gerar, né? Então, uma carcaça que é abatida, entrando bem tecnicamente, uma carcaça que é abatida na sexta-feira, ela vai ser desossada só na segunda ou talvez só na terça, né, por causa da agenda. Então, o frigorífico, pensando em ser bem eficiente, ele precisa na sexta-feira saber qual produto que ele vai ter na terça, para que ele possa fechar um contrato, para que ele possa já direcionar para onde que vai esse produto, tá bem? E isso traz um ganho para a cadeia. Por que para a cadeia? Porque o pecuarista envia o animal para o frigorífico e quem avalia é o frigorífico, né? A pessoa, a operação frigorífica. E aí essa pessoa é uma pessoa na operação que precisa ficar avaliando 1.000, 2.000 carcaças no dia, de uma forma subjetiva, porque ela está ali olhando, apesar de ser treinada, ela está utilizando a visão humana dela. Pô, e é uma rotina pesada, né? Você ficar ali vendo carcaça e dando uma nota, carcaça e dando uma nota. E aí a qualidade dela vai caindo ao longo do dia. Vamos pensar que ela é super técnica, super responsável. Mas você ficar vendo ali 2.000 carcaças e dando uma nota, a qualidade dela, o interesse para aquela operação cai. E isso inevitavelmente cai a qualidade da métrica. E pensa que é uma métrica que vai fornecer um feedback para o pecuarista e no sentido de remuneração, no sentido de dado técnico, no sentido de direcionamento do seu sistema produtivo. E o computador não. O computador, uma vez treinado, ele define aquele padrão como uma verdade bem definida e ele repete isso 24/7, que a gente chama, né? De segunda a sexta, da mesma forma, tá bem? E aí, o computador não tira férias, o computador trabalha na segunda conforme ele trabalha na sexta. Me lembrei do que a gente comentava no AcriCast lá há 2 anos atrás, né? O computador tendo o jogo do Brasil ou não, ele trabalha da mesma forma, tá bem? E aí traz toda essa a padronização, toda essa homogeneidade na classificação de carcaça, trazendo informação verdadeira para a indústria, mas também feedback correto para o pecuarista, né? E previsão para frente, para o trader, para o exportador, para o importador da carne de falar, opa, foi avaliado de uma forma homogênea. Eu sempre vou receber esse tipo de corte porque tem alguém avaliando no processo de uma forma muito homogênea, uma forma muito padronizada. Excelente, cara. Essa. Eu vou tirando as dúvidas que vão surgindo, tá, Ângelo? Para a gente deixar visualmente fácil das pessoas compreenderem tudo que você está dizendo. Então, esse monitoramento ele é constante dentro do frigorífico, é isso? Isso. Em câmeras ali, como que é a parte operacional para que isso possa dar esse alerta se baixar, ultrapassar o índice de limite, o limite que é estabelecido, como que funciona esse visualmente ali para quem entra no frigorífico e vê Boa, funcionando o sistema. boa. Câmeras industriais, fluxo do frigorífico é um fluxo linear, uma linha, né, que vai acontecendo a operação. E em pontos estratégicos, né, a Redsoft a gente trabalha muito ali no ponto da balança, o próximo do ponto final, que é da balança. Eu tenho câmeras instaladas com sensores mesmo, sensores que na hora que a carcaça passar, a câmera dispara a captura, e aí a partir dessa captura entrando bem no termo bem técnico, né? Entra no pipeline. No pipeline entra na rotina do software. E aí cada software é como se fosse cada funcionário, cada algoritmo é como se fosse cada funcionário, vai fazer a sua verificação de processos. Opa, cortou no lugar certo. Opa, não tenho falha operacional na picanha. Não tem uma falha aqui na paleta, né? Aí faz as suas verificações e aí no final desse pipeline, que eu estou contando aqui lentamente, mas ele leva milésimos de segundo para passar nisso tudo, gera métricas dados. Ó, essa carcaça tem classe de gordura 3, né, ou classe de gordura mediana, aí essa relação direto com a cadeia, com o cliente frigorífico.
e faz hoje 18 verificações. 18 procedimentos são avaliados se foram realizados corretamente ou se foram realizados incorretamente, inadequado, que a gente chama, né? Reconhece hematoma, reconhece falha operacional, reconhece se o músculo, tem um músculo especificamente, por exemplo, que é o músculo que está na paleta, chama matambrinho, né? Se está lá presente, se não está presente, aí, Luiz, que a gente entra bem na parte de eficiência da cadeia. Esse músculo pesa 200 gramas, 250 gramas por carcaça, por lado, ou seja, quase meio quilo por animal. Se a operação, entrando bem no mérito, se a operação de retirada do couro do animal foi inadequada, esse pedaço desse músculo sai com o couro, vai embora com o couro, certo? Esse músculo no couro, ele nunca mais vai voltar como alimento. Ele vai ser, em algum momento, utilizado lá para a limpeza do couro e vai ser descartado, certo? A gente monitora isso. Opa, tem um couro, um pedacinho do matambrinho que tirou ou tirou integral e não está aqui mais na carcaça. Isso traz prejuízo para todos, traz prejuízo para a indústria. A indústria poderia vender esse pedaço de carne a mais, de músculo, como carne do dianteiro, certo? 200 gramas. Essa é 200 gramas de milhares, 40 milhões de animais que a gente abate por ano é muito, muito volume. E traz recurso para o pecuarista, porque são 200 gramas a mais que também não pesou, que não vai ser remunerado para o pecuarista. Então a gente traz essa métrica de eficiência, só por meio desse exemplo eu consigo exemplificar melhor como é que a inteligência pode agregar muito para essa cadeia, né? Não só para a indústria. Nosso alvo bastante é para a indústria, nosso core, nosso cliente é bastante para a indústria, mas esse exemplo, por exemplo, é um exemplo no sentido de ganho para a cadeia. Pô, esse pedacinho de carne, que são 200 gramas, poderia alimentar alguém em algum momento. Se ele está sendo retirado de forma incorreta, está indo com couro e vai ser desprezado em algum momento no fluxo do couro. Nunca mais vai servir como alimento. Tá bom? Esse é um exemplo que uma inteligência, que uma tecnologia, que uma inovação agrega de fato, né, para uma indústria, para o cliente, mas agrega bastante para a cadeia, bastante de uma forma mais ampla o olhar, né? Bastante para a sociedade. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado Mato-Grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Excelente. Deixa eu te perguntar agora algumas curiosidades aqui. Pela tua expertise, Ângelo, você como médico veterinário, né, professor aí da UFR, doutor em qualidade de carne, pós-doutor em inteligência artificial, depois a gente vai trazer um pouco da tua história aqui também como de praxe no podcast, mas eu queria que você trouxesse algumas curiosidades, aí não é nem só do trabalho que vocês desenvolvem, mas dos dados que vocês coletam, né? Por exemplo, você falou em hematomas, né? Muitos deles vêm justamente do transporte ou do manejo incorreto por algum motivo. Me fala de alguma curiosidade nesse ponto aí, né? Que vocês já perceberam de perdas aí que poderiam ser evitadas desse aspecto de transporte, né? Quanto não, mas o que se perde aí que você já viu situações aí extremas por conta de um transporte ineficiente, uma logística que não funcionou, uma estrada que pode ter balançado muito o caminhão, né? Que são pontos comuns que muitas vezes quem está nos ouvindo que não faz parte da cadeia produtiva do agro, né? A gente consegue também levar as informações do podcast adiante, não tem ideia disso, né? E esse é mais um dos desperdícios claros que existem aí, justamente, seja por logística, por ineficiência no transporte ou mesmo por manejo inadequado lá no campo. Bacana, Patrone, bacana. Convido também, vou aproveitar a oportunidade, e eu participei de um podcast do CNA. A gente teve a oportunidade agora esse ano, em setembro, de participar do Conacarne. Eu tive lá a oportunidade de palestrar e trazer métricas como essa. Como a gente monitora índice de hematomas, a gente conseguiu estratificar
índice de hematomas em grandes companhias, ah, grandes empresas frigoríficas, que a gente já atua, que em tese, né, tem seus processos ou seus fornecedores mais profissionalizados, né, rotas de estradas, digamos assim, animais de origem de confinamento, então uma rota mais controlada, tem ali em torno de 20 e poucos por cento das carcaças com algum índice de hematoma. Mas o que mais chamou a atenção, quando a gente conseguiu estratificar e olhamos para as pequenas indústrias. As pequenas indústrias que recebem animais de pequenos produtores, de produtores talvez não tão profissionais ainda, ou que precisam pontos de melhorias nos seus processos, vamos chamar assim, né? Esse índice pula para mais que 50% das carcaças com algum hematoma, tá? E isso gera perdas econômicas significativas, né? Além de uma perda em tese assim da nossa ética em ser melhor, né, e não gerar problemas, não gerar dor para o animal no aspecto do bem-estar até, né? Mas gera uma métrica relevante de que, olha, mais que 50% da carcaça com hematoma, vamos considerar que o hematoma pode tirar 100 gramas, mas pode chegar a extremos de tirar parte relevante da carcaça. Chegam situações, Luiz, que a gente tem, como a gente está coletando sempre, né? Do animal ter a paleta inteira removida. Tem uma paleta inteira ter que ser descartada porque o animal veio num transporte com sobrecarga de animais, colocar mais animais do que deveriam naquele caminhão. E o animal às vezes deitou, não conseguiu levantar e ficou com a paleta inteira machucada. Aí chega no frigorífico, eu tenho que descartar essa paleta porque ela está danificada, né, com o seu aspecto da carne, com o aspecto da qualidade da carne. E a gente monitora esses dados e geram esses dados que consegui levar para o CNA ficou alarmado com isso. A gente está agora desenhando um projeto com o Senar para você ver como que a partir de uma métrica desencadeia até uma questão de política pública, né? Para a gente tentar disseminar essa informação e montar uma cartilha mais específica voltada para isso, para os agentes do Senar conseguir dar vazão nessa informação e corrigir ações com os pequenos bovinocultores, tá bem? Então a gente gosta muito dessa amplitude que se tem de ter tecnologia, mas ter inovação não só por ter inovação, né? A inovação ela tem que aplicar um propósito, né? A inovação, a tecnologia, ela tem que ser criada e desenvolvida para agregar um propósito para a sociedade, tá? Sim, ela tem que se pagar, ela tem que ter um cliente, ela tem que ter o seu retorno, faz parte da jornada empreendedora. A gente podia montar um outro podcast só da parte do empreendedor, tá, Patrone? Mas ela tem que ter um propósito muito claro, e é nesse que a gente quer gerar essa cadeia, quando eu digo cadeia, do boi ao prato, né? Ela precisa melhorar em muitos aspectos, e a tecnologia está se prestando a isso. Legal, cara. Eu já te perguntaria justamente isso, né? A partir desse monitoramento dos índices que vocês coletaram, dessa diferenciação, de que maneira isso poderia auxiliar, servir como parâmetro para mudanças, né? Para buscar essas melhorias e evitar esse desperdício. Das empresas que vocês atuam já, que vão ser os médios para grandes frigoríficos, né? Depois você vai me explicar aí um pouquinho de como está a atuação de vocês, aí o alcance. Mas nessas aí, cerca de 20% das carcaças que vocês chegaram a monitorar, tem algum exemplo de tipo de ação que foi tomada já para poder minimizar reduzir esses quase 20% de carcaça que já tenha gerado efeito? Para empresas maiores, né, eles já têm protocolos mais bem definidos, pessoas para monitorar isso, né? E já tem movimentado ações de, opa, vamos treinar os transportadores, os caminhoneiros, né, os motoristas, entendeu? E a ideia é que possamos a gente relacionar, inclusive, a gente não chegou nesse ponto ainda de, opa, esse lote foi transportado pelo Patrone, não deu nenhuma lesão. Esse lote foi transportado pelo Ângelo, aumentou um pouco de lesão. Será que talvez é o motorista que está sendo o processo? Então, essas informações, os grandes frigoríficos estão começando a se relacionar para direcionar ações especificamente, né, em correções de processos ou às vezes pessoas. Os nossos dados servem muito para isso, para corrigir, para ter melhorias e eficiência nos seus processos. Vou usar o exemplo paralelo da picanha, né? Se eu tenho um corte errado na picanha, a pessoa já consegue localizar no fluxo, ou quem faz o corte da pessoa é esse ponto de trabalho, então é ele que eu preciso corrigir. Ah, não, eu estou tendo muito falha operacional no contrafilé. Opa, no contrafilé, então é esse cara que consegue atuar, tá bem? Então a gente já consegue gerar essas métricas e essas métricas disparar plano de ação.
Para os pequenos, já é um pouquinho mais amplo, né? Eu estou contando muito com a parceria, estou dando até spoiler aqui já, mas a gente vai avançar com uma parceria com a CNA, com o Senar, para a gente construir nem que seja uma planilha, uma cartilha, perdão, ia falar planilha, mas é uma cartilha, para que possa essa informação ser disseminada e melhorar com os pequenos também, tá bem? Os pequenos são importantes, o pequeno tem um volume grande quando somado. Pois é, e aí que proporcionalmente vai fazer muita diferença, né, cara? Porque você pega um pequeno produtor que tem essa perda constante com mais de 50% das carcaças enviadas, né? Realmente é uma diferença muito grande no fim de um ano, por exemplo. Aí, Ângelo, vamos lá. Então, esse é um ponto bacana que a inteligência, o desenvolvimento das ferramentas já traz de benefício. Tem um outro ponto legal que eu acho que vale você ressaltar aqui, que é justamente aquela transparência. A gente falou de subjetividade, de objetividade, né? E tem aquela relação sempre de, pô, minha classificação não deu o que eu imaginava, né? Isso o pecuarista muitas vezes questionando. E ali a ferramenta também ajuda, né? A tecnologia ajuda a minimizar esse tipo de, entre aspas, desconfiança ou descontentamento com o resultado de uma classificação. Isso. É um dos propósitos, né? Como a gente atua muito dentro da cadeia, né, é trazer essa forma mais assertiva, mais padronizada, da avaliação para minimizar esses atritos, vamos chamar assim da forma mais simpática, né, Luiz? E uma coisa bem legal que a gente percebeu, mesmo antes de ter um algoritmo que trouxesse toda essa padronização, né, foi uma construção esse algoritmo, a gente teve que montar um time específico para chegar num algoritmo como a gente tem hoje, mas desde o dia zero, desde o dia um da solução, a gente tem uma imagem, né? E como a gente coleta 100% das imagens, a gente tem uma imagem. E a imagem nos ajuda bastante a já trazer essa mitigação de atrito nessa relação, vamos chamar assim, tá bem? Mesmo antes de ter o algoritmo falando, não, essa é uma classe 3, eu tenho uma imagem. Clientes, nossos primeiros clientes, nossos early adopter, utilizando uma terminologia de startup, né? Os primeiros adotadores da tecnologia já começavam a usar a imagem, ó, mas olha aqui a imagem da sua carcaça como estava, boa ou ruim, né? Tem para os dois lados, tá bem? Isso já auxilia bastante nessa relação, porque a indústria frigorífica não tinha o costume de ter a imagem, 100% das imagens, né? Mais ou menos a gente trata como um radar, né? A gente já tomou alguma multa, eu já tomei algumas, né, nesses trechos aí, e quando você vê a imagem lá da placa, a coleta da imagem, você fica sem ter contra-argumento, tá bem? Então a gente já trouxe um ganho de fato já inicial já com a imagem. Aí depois vem a informação, né? O dado da classificação, a precisão da classificação que a gente tem hoje, mitiga esses atritos, tá bem? Excelente, cara. E aí o eixo de ação ali é justamente, você já exemplificou aqui, né? Por exemplo, na linha de corte da picanha que você usou como exemplo, se está tendo problema ali, você sabe quem é, né, o operador, quem é que está precisando levar, ter uma correção, uma orientação ali, fica fácil aí a gente também visualizar todo essa eficiência, esse processo, esse ganho. Tem algum exemplo que você tenha aí, sem citar evidentemente os nomes, né? Não precisa, mas desse ponto dentro do frigorífico de você ter tido aí uma grande melhoria no processo interno, você possa exemplificar, assim como você trouxe da questão da classificação das carcaças, da classificação não, do percentual de carcaças com hematoma? Tem, cara, tem, ixi, tem diversos exemplos aí bacanas. De processo estava sendo cortada a carcaça em pontos errados, entendeu? De extração, por exemplo, da ferida de sangria, né, que é a parte aqui mais sensível no animal quando ele é realizado a sangria, que estava tirando de mais ou tirando de menos. Então, a solução aí, falando com aspecto um pouco mais comercial, né? A tecnologia ela tem payback rápido para operação industrial, porque ela escancara dados, escancara as ineficiências que às vezes estão passando na operação industrial e um frigorífico ele é muito demandado, as pessoas internamente é muito demandado, né? As operações são muito manuais, patrônio. Aí o time sobrecarrega das suas ações manuais. É uma operação pesada. Só quem já visitou um frigorífico vai perceber o quanto é demandado das pessoas operações manuais. E aí você coloca um sistema automatizado que está lá monitorando e trazendo os dados de ineficiência, isso desperta, né, melhorias ou planos de ações que trazem
retornos econômicos bastante rápido, tá bom? Você tem ideia de quanto vocês já ajudaram a economizar aí, considerando o montante, pensando, olha, se o processo continuasse assim, né, a gente conseguiu evitar, dá para ter uma estimativa por baixo aí? A gente tem cases assim, mais pontuais, né, de retorno para cima de milhões, de R$ 1 milhão na operação daquela unidade de saving, que a gente chama, né, deles, no sentido de que ele iria gastar e ele não gastou, ele conseguiu melhorar o seu processo e save aí na ordem de 1 milhão, 1 milhão e 200 já no primeiro ano, com a adoção da tecnologia, principalmente as verificações dos procedimentos operacionais. A indústria frigorífica tem os procedimentos operacionais padrões, que são os POPs, ou POP, né? Quem estiver me ouvindo que tem alguma relação com a indústria vai entender bastante o que eu estou falando, bem técnico. Então, os procedimentos operacionais monitorados, né, eles geram um save para a operação bastante interessante, bastante rápido, tá Legal, bom? cara. Isso a gente falou em valores, evidentemente, mas lembrando que você desde o início trouxe a mensagem, né? Evitando desperdício de alimento, de fato, né? Isso é premissa básica. Isso. Aí vem um pouco assim, até da jornada da construção da Redsoft, né, como solução dentro da Promit, esse propósito um pouco maior, tá bem? Não é só um propósito de um payback direto para a indústria, ela tem que aparecer, né? Isso é a primeira entrega, o primeiro entregável é de fato trazer esse monitoramento, esse save para essa indústria, né? Uma startup, uma empresa, ela não vive só de propósito benevolente para a sociedade como um todo, né? De altruísmo. Então, ela tem que entregar esse primeiro valor para o cliente que está remunerando, que contratou a nossa solução, mas numa segunda instância, né, ela traz esse valor mais amplo, que a gente diz e eu gosto bastante, né, porque cumpre um pouco de um papel de uma solução que nasceu dentro de uma universidade, que nasceu com uma premissa muito forte de ciência, uma premissa muito forte de agregar eficiência para uma cadeia importante para o país, né, para o PIB brasileiro, para o Brasil, o maior exportador de carne bovina, representa parte significativa do PIB, né, mas trazer também um ganho para a sociedade. Quando eu digo sociedade, estou falando tão somente sociedade brasileira, né, mas sociedade dos 8,14 bilhões de pessoas que precisam se alimentar bem, com carne, né, que é um produto de origem animal, que tem que ser consumida sem ideologia, sem veganismo pelos processos, dando uma cutucada aí também. É um alimento nobre, é um alimento que tem que ser consumido e a gente só está aqui hoje enquanto sociedade, enquanto intelecto, não sei se tu sabe disso, Luiz, mas vale a pena dar uma pincelada rápida. A gente só tem a nossa massa encefálica atual e nosso nível de compreensão pelo consumo de carne dos nossos antepassados. Cara, não só já ouvi isso, quanto presenciei em 2016, se não estiver enganado, num Congresso Mundial da Carne, né? A gente recentemente se encontrou aqui no Congresso Mundial da Carne, aqui em Legal. Mato Grosso, e eu me recordo que foi no Uruguai, em que uma especialista, uma médica também renomada, falou justamente sobre isso, né? Da importância da carne na alimentação e o que, né, na questão cerebral, no nosso desenvolvimento também no intelecto. Então, realmente, aqui você faz uma menção muito bacana aqui que me recordou esse momento. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Aí, Ângelo, vamos lá, cara. Acho que tem algo curioso aqui, você falou da origem, que foi justamente o start que te levou, né, a pensar nessa ferramenta, né? Eu me recordo que naquele bate-papo você comentou muito sobre isso, né, que parte justamente as boas ideias, elas partem de um questionamento, né, de uma dúvida, de uma suposição do porquê que funciona de um jeito e que não funciona do outro. Fala um pouquinho da história de como começou essa tecnologia. A Redsoft, o produto Redsoft, né, veio disso, desse inquietação, né, bastante um pouco do pesquisador Ângelo Polizel agora, da ciência, né, dessa inquietação em ser melhor, em que a gente podia fazer melhor, ou, cara, e essa pergunta ainda não está respondida, né? Começou muito forte na classificação, em que Ângelo envolvia as pessoas, treino alunos ainda, né? Ou trago essa demanda, né? Ou essa necessidade do olhar humano aqui pela universidade. Mas um start em si que havia treinado pessoas por uma operação industrial, a importância de classificar correto, a a classificação correta vai me determinar clareza no produto que eu vou ter para me comercializar.
E naquela ocasião, né, já estava ficando no passado, as pessoas não foram tão bem, não classificou, e aí eu falei, cara, mas como é que a gente pode melhorar isso? Não está dando mais a gente ficar treinando pessoas para processos ordinários, que eu falo, para processos rotineiros, recorrentes, bastante importante para a cadeia, que dá métrica para o pecuarista, que me entrega uma informação que vai seguir para o trader, para exportação. Eu estou treinando pessoas para isso. As pessoas têm que ser utilizadas de uma forma mais inteligente. Como é que eu faço isso? E é aí que deu o start, né? Eu acho que comentei isso no passado ou não, mas eu abri meu celular, o celular me reconheceu, né? Aí eu falei, cara, mas o celular me reconhece naquela oportunidade em torno de 7 bilhões de pessoas. Não é possível que não pode treinar a máquina. E aí a gente começou, como é que eu faço para fazer isso via visão computacional? E aí demos o start, né? E estamos aqui 4 anos depois, bastante mais maduros em produto. Ângelo Polizel bastante mais maduro também em empreender e aplicar ciência para um produto. É diferente de eu aplicar ciência para um artigo científico somente para um primeiro passo para a universidade. Isso tem um tipo de skill, habilidade necessária. Agora, pegar isso e seguir ele para chegar no nível que a gente está e colocar valor dentro de um cliente, né? Entregar métricas recorrentes numa operação industrial que é bastante exigente, é uma jornada. Motivadora, interessante, né? Mas é uma jornada. Estamos nela ainda. Excelente, cara. Foi exatamente isso que era a ideia. Você falar dessa inquietação, mas dessa análise, né? Pô, se o celular consegue reconhecer o universo na época de 7 bilhões, né? Agora 8 bilhões aí, mais de 8 bilhões de habitantes, né? Por que que um processo que é repetitivo, né? Que tem um padrão definido, não pode também partir para esse princípio, né? E só para a gente matar a curiosidade aqui, que possa ver de quem está nos ouvindo, você falou, né, muito evidentemente, por imagem. Vamos simplificar o processo aqui. Como que hoje vocês conseguem, o Redsoft consegue definir, avaliar carcaças só de Nelore, de outras raças também, por quantas mil imagens, enfim, quando foram analisadas para poder chegar a um processo estabelecido, a um padrão definido? Hoje a gente consegue, né? O foco da Redsoft assim, tá entregando valor muito claramente na indústria da carne bovina, né? É a indústria que mais demanda isso. Diferente um pouco do suíno e das aves, que os processos produtivos de suínos e das aves já são mais padronizados, as genéticas são mais padronizadas, não tem tanta heterogeneidade chegando na indústria. Então, o boi requer muito mais na perspectiva da classificação, tá bem? Cara, hoje na plataforma nossa tem mais de 5 milhões de carcaças avaliadas, aplicadas às soluções, né? O que a gente se diferencia foi o nível de qualidade de montar um banco de dados, que a gente chama um dataset, num termo mais técnico, né? Em inglês, muito padronizado para treinar os algoritmos, tá bem? Então, o que nos diferenciou? A gente montou um time de técnicos altamente especializados, altamente comprometidos. Aí a ciência me ajudou isso. Trouxemos zootecnistas, engenheiros de alimento, veterinários que viessem avaliar as carcaças com muito comprometimento técnico. Fizemos baterias de análise de carcaça. E quando esses técnicos tivessem alguma discordância entre elas, essa carcaça não é utilizada, essa imagem, né, não era utilizada para o nosso dataset. Então, o nosso dataset, o nosso banco de treinamento de algoritmo, ele é muito exigido tecnicamente, muito padronizado, chama um padrão ouro que a gente chama, a ponto de ele ter uma base muito sólida para treinar os algoritmos. É diferente de uma solução de eu pegar uma informação que veio do frigorífico já com um técnico lá avaliando e considerar aquilo como uma verdade. Então, a classificação, a gente criou a nossa base muito sólida, muito exigida, gastamos tempo com isso, né? Gastamos dinheiro com isso para chegar nessa base muito sólida para treinar os algoritmos. Isso que nos diferencia. Hoje a gente aplica a solução de classificação com um nível de exigência, né, dos algoritmos muito alta. E aí a gente vai só melhorando. Patrônio, a gente chegar nos 90% de acurácia foi possível, não foi tão rápido, mas foi possível, né? Aí para a gente melhorar o 91, o 92, agora os ganhos são mais lentos, mas hoje a gente está com 96, 95, 6% de acurácia, de repetibilidade com o nosso banco de dados, com a classificação, tá bem? E aí o nível chato, o anjo da ciência,
é, ajuda, digamos, a gente montar um dataset bem robusto. Com essa robustez toda e essa capacidade que vocês têm de treinar os algoritmos, como você exemplificou aqui, significa que na prática, no dia a dia ali no frigorífico, independente da raça que for chegar ao frigorífico, você vai ter essa análise feita padronizada conforme ali as necessidades. Respondendo mais precisamente em relação à raça, a gente não viu diferença ainda importante da raça, efeitos da raça. A gente está atuando mais do centro-oeste, mais centro-oeste e norte, nossas operações. Sou cético em dizer, né, e responsável em dizer talvez uma aplicação lá no Rio Grande do Sul, com um tipo de animal com muita gordura, talvez a gente tenha que revisitar um pouco e refinar o modelo, mas aí é refinamento, tá bem? A gente não acha que vai ter a extrema alteração com a raça, a extrema alteração com o modelo animal. Aplica muito bem para animal grande, animal de 25 arrobas, assim como uma novilha de 15, a gente não está tendo problema de diferenciar esse tipo de animal. Uma operação no Rio Grande do Sul, me interessa aqueles que estão me ouvindo, se tiver para a gente avançar aí para o Rio Grande, talvez vai precisar de algum refinamento. Olha a credibilidade de dizer, eu podia estar dizendo, batendo no peito e falando, não, é aplicado para todo. Talvez para uma operação Rio Grande do Sul com animal muito gordo, a gente vai precisar recalibrar, mas aí é refino. Pois é, e é exatamente isso, né? Essa transparência é fundamental para a credibilidade do negócio e precisa, de fato, passar por um refinamento. Como você disse, tem toda a capacidade técnica e também do conhecimento do corpo, né, das pessoas que trabalham com você aí, né, toda a equipe da plataforma, para fazer esse refinamento e aí levar também essa assertividade, essa acurácia de 96%, se eu não me engano, que você mencionou. Esse é o Hoje já roda em algumas operações com 96%. Legal. Ângelo, para a gente não deixar de falar aqui, me fala um pouquinho da tua história, cara. Vamos apresentar você para as pessoas aqui. Você é rondonopolitano. Me conta um pouquinho da tua origem, como começa a relação com o campo, se é que ela já não vem de berço. Me fala um pouquinho da tua trajetória aí. Sou rondonopolitano, nascido aqui em Rondonópolis, né? De família tradicional aqui. Quem já teve algum contato com Rondonópolis nos últimos 40 anos, né? Que já estamos por aqui, eu já tenho 40, já estou no 4.0. Já deve ter conhecido algum Polizel. E aí tem um fato interessante, vamos revelar pela primeira vez aqui. Na quinta, sexta série, eu não estava muito querendo estudar, sabe, Patrone? E aí, o meu pai era pecuarista já, né? Já tinha rotina de pecuária, já tinha rotina de frigorífico. Ele falou: Ah, você não quer trabalhar? Então você vai um dia no frigorífico comigo para você ver o que que é trabalhar árduo, a pessoa ficar lá o dia inteiro fazendo processos e tal. E aí eu lá com alguns 12, 13 anos fui com ele e teve uma versão contrária. Eu fiquei admirado com aqueles processos, com um monte de gente, um monte de processos e rotinas, né? Eu falei, cara, isso aqui pode, em algum momento, né, me despertou aquilo no sentido de, cara, que operação maluca é isso? Eu precisava entender isso. Isso ficou guardado dentro de mim de alguma forma. Entrei para veterinária, queria ser o doutor que ia para a fazenda, sempre tive muito próximo da fazenda, vivia na fazenda andando a cavalo e tal, e eu achava interessante também essa perspectiva. Quando ia um veterinário lá, chegava o doutor. Talvez meu pai só mexia com pecuária na oportunidade. Talvez o cargo mais importante que chegava na fazenda era o veterinário, né? E aí eu falei, cara, eu quero ser um cara desse. E aí na jornada, em algum momento na graduação, me voltei a olhar para o frigorífico. E aí fui fazer mestrado com qualidade de carne, fiz doutorado com qualidade de carne e fui montando os ciclos que me direcionaram para dentro do frigorífico. Então, eu tive muito próximo de frigorífico toda a minha jornada de formação profissional e de atuação profissional. Morei 8 anos em Sinop, trabalhava na medicina veterinária com frigorífico, tive a oportunidade de vir para Rondonópolis, e aí, quando eu vim para Rondonópolis 2018 para 2019, já vim com uma outra pegada de como é que eu aplico isso tudo dentro de uma inovação, dentro de uma tecnologia. Tive que amadurecer bastante, né? Entender bastante como é que é fazer a virada de chave de ciência para produtos, de ciência para inovação, para startup, para empreender. E aí, anos depois, 2024, né, já rodando o produto do Edsoft, a gente fundou, preciso falar também para concluir, Luiz, e não sendo muito longo, a Promit. A Promit já é com essa pegada de, cara, onde é que a gente adota a tecnologia para as cadeias de proteína animal. Então a gente já tem pilotos rodando com aves, pilotos rodando com suínos, que vão gerar produtos que vão atuar lá na granja lá de aves, como operações para suíno. Então a gente teve essa necessidade também de entender isso e colocar
um propósito superior do que somente da Red Soft. A Red Soft hoje é um produto voltado para uma indústria frigorífica de bovinos, ou uma indústria frigorífica, mas a gente já tem soluções sendo construídas nessa inquietação, Patrone, para outras cadeias também. Excelente, cara, muito bacana. E é o esposo da Ellen Fernanda Gomes, né? A Ellen participou conosco aqui do episódio 45 do podcast. Você ouviu, eu lembro bem que você comentou. Será que os humanos precisam comer carne? Era o título do episódio. A zootecnista que enxergou nos livros infantis um caminho para desmistificar o agro. Aliás, um baita trabalho também, né, cara, de contribuição para o setor. Um casal e tem contribuído bastante com o setor, né, Ângelo? Que bom, que bom. Temos trabalhado bastante nisso, tá bem? Nos empenhamos, nos motivamos em agregar bastante para o setor, tá bem? Professora Ellen, bastante com uma atuação bastante importante de garantir que essa informação chega na próxima geração. Então, com os livros dela, né? Quem não conhece, por favor, vê o movimento dela em disseminar essa informação para os pequenininhos, que já está bem aí, já é a próxima geração. Exatamente, né? Desde a infância, né? Mostrar um pouco da verdade do agro é sempre muito importante. Ângelo, para a gente caminhar aqui, cara, olhando para o futuro, né? Aliás, antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que vale você dizer aqui. Você citou rapidamente que a ideia nasceu na universidade, né? E a plataforma vem desse trabalho. Me fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é legal a gente mencionar, cara. Cara, esse aí foi um avanço bastante importante também para a sociedade. Olha que legal, isso que eu gosto, isso me motiva muito, assim, quando são ações que ampliam nossos horizontes, sabe? Aquela máxima, né, de que uma mente, quando expande, não volta mais para o estado original. Então, a Redsoft surgiu disso, dessa demanda também, dessa premissa. A gente construiu um acordo de parceria com a Universidade Federal. Quebrei alguns muros em levar tecnologia que iniciou no dentro de uma universidade federal. Esses muros viraram pontes, né? E conseguimos levar isso para fora da universidade e aplicar ciência, tecnologia e inovação de fato onde é que a demanda, onde é que tinha dor, né? Onde é que tem a demanda de ser aplicado soluções que levam melhorias. Então, isso foi construído, né, a UFR, a Universidade Federal de Rondonópolis, do qual faço parte, também inovadora, não é tão simples, né, apesar da lei permitir, mas as pessoas não estavam preparadas para soluções que estavam na universidade e ir para o mercado tão rápido como foi a Redsoft, tá bem? Isso tem que acontecer sempre. Motivo aqueles que estão me ouvindo, que são pesquisadores, que têm soluções que possam estar atendendo dores no mercado, que continue desenvolvendo, que achem caminhos, né, que leve isso para fora, tá bem? Um conhecimento ou uma ciência guardada não faz sentido nenhum. Conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado e aplicado e resolve um problema. Exatamente. Para traduzir de um jeito simples aí o que você está dizendo, ou seja, o produto, a plataforma, ela é da universidade também, é isso? Ela foi desenvolvida em parceria com a universidade é beneficiada, cotitular, coproprietária, tudo legal, em acordos de parceria, lastreado, assinado, cada um com seus pedaços, certinho. Exatamente, isso é muito importante, cara. Acho que vale a gente sempre frisar, porque é justamente isso, né? Você também entregar para a sociedade e adquirir, ter o retorno, o valor disso, que vai gerar também novos investimentos em pesquisa. Acho que é um caminho aí, um ciclo virtuoso, né? Ou seja, que a gente consegue realmente fazer com que as coisas aconteçam, a roda gire. Olhando para o futuro, Ângelo, o que vem por aí, né? O que vocês estão desenvolvendo aí para ajudar ainda mais a cadeia produtiva? Legal. Patrone, qualquer pesquisador, empreendedor, fundador de startup, se perguntar para ele vem do futuro, ele não tiver resposta, ele não está no caminho certo, ele não está numa jornada de inovação, tá bem? O Redsoft já está atuando, está maduro, e a gente começou a entender que tem outros gargalos que poderiam ser preenchidos por soluções de inteligência nessa indústria. Então a gente já está contando o boi no desembarque, garantindo que o boi chegou bem, que o boi não está mancando, que o boi não tem problema de locomoção, que ele foi descarregado corretamente, né, desde o primeiro momento que chegou no frigorífico. A gente tinha um outro gargalo. Pô, mas a carcaça tá lá ruim porque o boi chegou ruim. Então a gente já tem essa informação. E aí, na operação frigorífica também, a gente tem muito processos manuais. É uma indústria que talvez tenha mais processos manuais, é a indústria frigorífica. E aí, agora a escala, a gente pegar soluções que possam
avançar em automatizações de processos rotineiros. É um pouco da de software, mas a gente já tem hoje rastreabilidade interna de frigorífico, ferramentas que estão auxiliando em processos frigoríficos e direcionando pessoas para atos extraordinários que a gente brinca, né? Pessoas não precisam fazer atos ordinários que possam ser substituídos. Tipo, rotineiramente avaliar a carcaça. Cara, a gente coloca uma máquina para fazer isso e usa essa pessoa para algo superior, algo que a complexidade humana ainda não é substituída. Excelente, cara. E você tem viajado muito, por isso a gente até mencionou a questão da agenda, né? Você está viajando muito para fora, viajando constantemente e também para fora do país para poder participar de eventos, levar um pouco dessa tecnologia, adquirir mais conhecimento. Como é que está? Qual é a receptividade quando você traz numa palestra, numa informação, esse trabalho que vocês têm desenvolvido? Como que você está vendo o retorno da atenção das pessoas quando você traz essa tecnologia mundo afora? Você leva essa tecnologia mundo afora? É importante ressaltar nesse primeiro momento, né, para me responder essa pergunta, que a cada 5 quilos de carne comido no mundo, né, um é brasileiro. Então a nossa carne aqui vai para o mundo inteiro, hoje para 158, 159 países, né? A nossa carne. Se honrem disso, né? Os pecuaristas se sintam honrados por isso também orgulhosos por isso. E aí, se formos aplicar, Patrone, a solução nossa está avaliando na origem, que é aqui dentro do frigorífico no Brasil, né? A qualidade da carcaça da carne desse produto que vai para os Emirados Árabes, que tive recentemente, né? E o que a gente quer levar é isso. Ó, pessoal, a gente tem ferramenta que está avaliando o produto aqui na origem, né? Que vai atender você, ok? Então, olhem como a gente está moderno, tecnológico, né? Para te entregar o melhor produto possível e você garantir que vai receber um container de carne com o melhor produto possível, ou com o produto mais padronizado possível, tá bem? Nenhum importador de carne, nenhum trader, nenhum varejista, seja na China ou seja aqui no Brasil, quer abrir uma caixa de picanha e ter picanhas de diferentes formatos, diferentes pesos, diferentes espessuras de gordura. Quanto mais padronizado, é melhor, tá bem? E aí fora, né? Eu sou super bem recebido, né? Não tive nenhum preconceito ou alguma observação, nossa, mas a tecnologia brasileira, mas como assim a tecnologia brasileira funciona ou não funciona? A gente consegue levar essa credibilidade, bastante também um pouco da universidade, chega um pouco junto, é um professor que surgiu dentro da uma universidade, essa credibilidade, ela é importante. A gente vai um pouco mais devagar, digamos, na perspectiva de inovação, mas para garantir credibilidade, para garantir entregas sólidas. E é isso que vai abrir mercado para a gente. Legal, cara. Isso vem fortalecendo a imagem da nossa carne, do nosso produto, né? Que é muito forte lá fora, mas quanto mais forte, quanto mais fortalecida, evidentemente, melhor. Ângelo, vamos lá para a reta final aqui, cara. Me traz 3 pontos, 3 frases ou 3 observações que você acha que são fundamentais você compartilhar aqui dessa nossa conversa, né? 3 tópicos aí que as pessoas estão ouvindo para ficar na mente aí de tudo que a gente falou aqui. Inovação tem que ser construída com um propósito de entrega de valor. Acho que é bastante importante isso, porque muitas pessoas saem desenvolvendo tecnologia e inovação sem um propósito, sem um entregável, tá bem? Então, inovação e tecnologia tem que ser desenvolvida com entregáveis de valor, ok? Estamos na jornada. Empreender, desenvolver é uma jornada. Aprendi isso nesses últimos anos, né? E o legal é a jornada, né? Se eu tivesse produto pronto, acabou, perderia a graça. Então a gente está sempre melhorando e sempre avançando com o produto e abrindo novos caminhos, tá bem? E mente que se expande nunca mais retorna. Então hoje estou entendendo como construir soluções a partir de ciência. E é só o começo, Patrone. Temos bastante coisa. Teremos mais outros podcasts aí, com certeza, de soluções e inovações e tecnologias e jornada. Muito bom, cara, muito bom. E um ponto que é legal, cara, a gente falou rapidamente aqui nos bastidores, eu citei na hora que eu falei um pouco da tua, pré-falei, né, um pouco, antecipei um pouco da tua jornada, acho melhor isso, antecipei um pouco da tua jornada de conhecimento, foi justamente que você não parou de estudar, né, cara? Então, tem o doutorado em qualidade da carne, o pós-doutorado, né, em inteligência artificial, ou seja, vai encontrando as possibilidades e
para onde a cabeça do lado cientista está apontando e vai adquirindo mais conhecimento para ter mais, evidentemente, robustez naquilo que está sendo feito, né, cara? Então, acho que isso é muito legal também como mensagem, né, que você traz aqui, direta e indiretamente. Um outro ponto tradicional, que nós temos 3 perguntinhas tradicionais aqui no podcast, cara. A primeira é a seguinte: qual pergunta o Ângelo Polizel gostaria de ter que responder um dia, cara? Gostaria de responder um dia para alguém, para um estudante, para um inquieto como eu, né? Ângelo, o que você fez para dar certo? Porque eu estou na jornada, eu ainda acho que eu não estou totalmente certo. Vai ter um dia que eu vou falar assim, cara, o que eu fiz para dar certo, para de fato ser referência, de fato o que eu estou construindo hoje se consolidou. Não sei se é muito amplo, mas a pergunta seria no sentido de que, Ângelo, que dica você daria para qual foi o grande movimento seu para consolidar o que você está construindo, ou que você já construiu? Excelente, cara. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima aqui. Uma curiosidade sobre você. Algo curioso sobre o Ângelo. Adoro acordar cedo e rotina para mim começa às 4h30, 5 horas da manhã, diariamente. Muito bem, muito bem. Acorda para treinar ou não só para isso? Idealmente para treinar. Treino cedo. Quando eu consigo colocar na rotina, treino cedo, 5 da manhã. Então, quem treina às 5 da manhã não é muito bom da cabeça, né? Só compartilho desse mesmo problema, entre aspas, esse bom problema. Também acho que o dia rende muito mais, né? Rende mais, totalmente. Maravilha. Ângelo, as pessoas quiserem entrar em contato contigo aí pelas redes sociais, cara, como é que você tá lá nas redes sociais, como que as pessoas te encontram e também, claro, ali a Redsoft, a Promit, como que as pessoas buscam aí mais informações sobre vocês? Cara, por favor, sigam a Promit, engajem com a Promit, me ajudem a construir, dar visibilidade para a Promit. A gente hoje está começando a investir um pouco mais de marketing, comunicação. Ela é importante, ela é crucial. Chegou o momento de fazer isso mais seriamente. Estamos fazendo isso mais seriamente, depois de ter consolidado e bastante crítico, né, com o que a gente estava entregando. Também para trazer de fato essa robustez e solidez que eu citei. E os meus contatos são públicos, tem o meu LinkedIn, tem o meu Instagram, são super bem-vindos, sou super acessível e respondo assim que possível. Talvez eu não consiga responder exatamente no mesmo momento, mas é por questão de agenda. Mas passa aí para as pessoas, vamos lá. Como que é teu Instagram? O meu é @polizel, então somente. Perdão, LinkedIn é @polizel, Instagram @polizelneto. E sigam a Promit também, @promit.ai, de artificial inteligência. Maravilha. Cara, quero te agradecer muito, te parabenizar pela trajetória, né, pela contribuição que vocês estão levando para a cadeia produtiva, né, gerando valor, gerando economia, gerando evitando desperdício, né, de alimento, que acho que é fundamental. Isso é um propósito que você bem trouxe aqui ao longo da conversa, cara, e espero aí, né, muitas e muitas vezes poder bater um papo contigo, sempre trazendo mais informações e mais inovações, né, que estão contribuindo, gerando valor para nossa cadeia produtiva e reforçando ainda mais a qualidade e a grandeza da nossa produção agropecuária, cara. Parabéns pela trajetória, foi muito, muito bacana esse bate-papo aqui. Agora é só marcar a data do churrasco. Estamos esperando o convite. Patrone, obrigado. Sucesso, né, pelo podcast. Que bom que deu certo. Faz tempo que a gente estava alinhando para que isso acontecesse, mas foi bom também que eu já trouxe novidades quentes aqui, recentes, né? E agradeço, torço e seguimos firmes aí na jornada. O bom é a jornada. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luispatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.